Olá, pessoal, queridos e queridas, gratidão pela presença de todos. Eu, Rogério Santos, cabeça maior desse programa, Furtadão, a cabeça menor, meu irmãozão. E hoje a gente está aqui com o nosso querido reverendo Serginho, da Igreja Anglicana. Muito obrigado pela tua presença, Serginho. Hoje nós vamos bater um grande papo sobre religião, sobre cristianismo. Estamos chegando em dezembro, sobre Jesus, sobre esse mundo, sobre solidariedade. Né, Furtadão? É isso aí. Primeiro, te cumprimentar, meu irmão querido. É sempre uma honra estar aqui do teu lado e convidando essas pessoas maravilhosas aí da cidade que você convida, né? Sérgio, reverendo ou presbítero? O reverendo é uma forma de chamar o presbítero anglicano. Mas aqui no Brasil, para não confundir tanto com os padres. Mas reverendo padre, reverendo bispo. Reverendo significa reverência, né? Isso. É um termo do português, de Portugal, que a gente acaba adotando mais aqui no Brasil. Na Inglaterra é quase igual padre. Lá também chama de padre. Então tem. Mais nós aqui latinos é que vamos tentar se diferenciar da Igreja Romana de alguma forma, chamando de reverendo. Bom, então primeiro, uma satisfação te encontrar de novo, né? De novo. A última vez que nos vimos foi na Estação da Cidadania. Na estação. Né? Você sempre cumprindo o seu papel de cidadão em defesa dos segmentos menos favorecidos da sociedade. Aliás, por uma vida inteira, né? Desde muito novo, né? Sim. Vamos falar um pouco, vamos conversar muito, né? Eu quero conversar muito sobre a sua trajetória, né? Sua trajetória bonita, desde os primeiros momentos, sempre com Jesus, sempre, eu diria que viajando, né, pelo mundo da religião e praticando bem. Eu acho que isso é que é interessante, né? Você começa questionando ele. Não, eu queria saber, Serginho, assim, como é que se deu esse chamamento para ser um reverendo, né? Para quem não sabe, eu e o Serginho, nós somos contemporâneos da Igreja Católica, né? Ele no seminário, eu quase fui seminarista também, eu era da comunidade da Igreja da Aparecida, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, eu tinha cabelo na época, bastante, inclusive, depois foi caindo tudo. O dele não cai, né? O dele não, o dele está impecável desde que eu conheço, olha lá, Furtado. E hoje acabou se afastando da Igreja Católica e assumiu, né, como reverendo da Igreja Anglicana aqui no Brasil, aqui em Santos, fundamentalmente, que tem uma igreja muito tradicional ali perto do Orquidário. Bonita, né? Linda, né? Tombada, como é que foi esse chamamento para servir a Jesus, meu amigo? Antes do chamamento, sim, eu queria explica para nós. A gente sabe, mas para quem está assistindo a gente, o que é a Igreja Anglicana? Qual a origem da Igreja Anglicana, né? Perfeito. A história da Igreja Anglicana e o que te levou à Igreja Anglicana. Certo. Perfeito. Então vamos lá. A Igreja Anglicana é uma igreja reformada, foi reformada no século XV, e muitas pessoas, Furtado, têm uma ideia errônea ou até uma ideia superficial sobre a Igreja Anglicana. Perguntam-se, mas é uma igreja católica ou é uma igreja evangélica? É aquela igreja do rei que queria separar da mulher e aí criou uma igreja para isso. Tudo isso é um pouco, uma parte verdade, outra parte bastante superficial do que é a história da Igreja Anglicana. De fato, o cristianismo ele tem uma chegada diferenciada nas Ilhas Britânicas e na Irlanda. Para nós aqui, o cristianismo vem através da Igreja Romana já. Roma, como local do grande palco de conflito entre os cristãos e os imperadores, né, e o César. Era a Igreja Católica Romana, a gente chamava aqui. Ainda chama. Depois, não, mas agora a gente já chama de Igreja Católica Brasileira, porque não, aí é outra já. Não, então vamos lá, vamos explicar. O termo católicos, que é um termo grego, significa universal. Olha que coisa legal, né? Não é à toa que o cidadão aqui no Brasil vai criar a Igreja Universal da Reino de Deus, que é um grande banco. Então, nós somos originários desse termo, que é um termo originário lá do Atos dos Apóstolos. A igreja como sendo
uma família universal. É que, originalmente, lá em Roma, ela vai ganhar o nome de católica romana. Aí vai ter a primeira separação, aqueles irmãos que estão muito longe, na Grécia, na Rússia, eles vão criar a igreja católica, apostólica, católica porque é universal, apostólica porque vem dos apóstolos, ortodoxa, como nós temos aqui na Costa, a igreja de São Jorge está lá, bem claro, eles fazem questão de deixar bem bonito, escrito lá na frente, igreja católica ortodoxa, né? Católica, apostólica, ortodoxa. E aí, todas essas igrejas que têm o mesmo credo, que assinaram o mesmo credo, que participaram dos mesmos concílios, elas vão ter esse título de católicos, não é? Então, na Inglaterra, o cristianismo não vem através dessa tradição romana. O cristianismo vai vir através dos mercadores, do Império Romano, que provavelmente faziam comércio com os celtas, não é? Há uma tradição folclórica de que aquele discípulo que compra o túmulo para Jesus, José de Arimateia, vá para a Inglaterra levar o cristianismo, e o cristianismo chega no meio celta bem mais suave do que chegou pela via romana. Com menos dogmas. Com menos modelos de império. Então, enquanto os católicos romanos estão enfrentando o César, estão enfrentando o Senado, e já quando o imperador Constantino se converte, estão copiando os modelos, ocupando os prédios públicos, não é? Há uma união no primeiro momento entre o Império de Constantino e a religião, né? Acaba virando a religião do Estado. Lá nos celtas não, os celtas estão de boa, cultuando a natureza, seguindo a tradição deles. É claro que dura pouco tempo, né? Provavelmente deve ter durado 3 a 4 séculos. Logo em seguida vem uma grande invasão dos vikings, e hoje tem muita série no Netflix mostrando isso, acho que a série Os Vikings mostra isso. E os vikings vão lá e massacram os cristãos. E aí vai sobrar poucos celtas, mais ali na região central da Inglaterra, poucos cristãos, né? É nesse momento em que Roma, o Papa Gregório nomeia Agostinho para ir lá cristianizar novamente a Inglaterra. E não é o Agostinho nosso, Santo Agostinho de Hipona, é o Agostinho de Cantuária, que são monges beneditinos. Eles vão para a Inglaterra e aí começa uma nova cristianização, uma nova catequese, já na Igreja Romana. Eles vão encontrar ainda vestígios de uma igreja que existiu ali. Muitos mosteiros destruídos, muita tradição, e uma forma diferenciada, que vai ter impacto depois no século XV com a divisão. Então isso é a primeira camada para entender a história do cristianismo na Inglaterra. Ele já é um pouco diferenciado, porque os cristãos chegaram lá primeiro que os romanos. Bom, no século XV, é um século que toda a Europa está vivendo grandes reformas. É a criação dos estados, né? Espanha quanto país, França, a própria Inglaterra, os reinos estão se assentando, né? A Alemanha, a Itália demorou até mais tardiamente, eram cidades-estados. E quem dava unidade para esse território era o Império Romano, que nesse momento está na mão da Igreja Romana, né? O Papa. O Papa que colocava a coroa na cabeça, e era o Papa que mantinha todos os acordos, né? Tem uma ideia que o nosso Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa Borgias, é desse período, 1500 e pouco, século XV. Então o Papa tinha essa função. Tudo isso começa a entrar em crise. Há um sentimento na Europa de nacionalidade. Nós somos franceses, e nós queremos o quê? Uma igreja que seja da França. Nós somos alemães, queremos uma igreja da Alemanha, principalmente com relação também ao idioma, sabe? O ressurgimento dos idiomas locais, quando a igreja romana só o latim, a Bíblia só em latim e tudo mais. Então no século XV vai explodir. Mas o primeiro a dublar, não, a traduzir a Bíblia foi Lutero, né? Então, Lutero na Alemanha.
Nós tivemos o John Wycliffe, que é um grande um precursor da reforma inglesa. Lutero quase foi para a fogueira. O Wycliffe foi. O Wycliffe traduziu a Bíblia na Inglaterra e foi para a fogueira. Virou Marte, foi para a fogueira. Ele e a Bíblia, inclusive. Ele traduziu. Porque não podia. Não podia. O povo não sabia o que tinha na Bíblia. Não sabia o que tinha na Bíblia. Não era, é uma coisa de culto só. Né? E a igreja vive envolto do mistério, né? Então ela tinha lá aquilo como um grande mistério. Lutero traduz a Bíblia, começa a ter essa coisa de rachar a Europa com essa grande reforma, né? É um grande abalo. Os príncipes alemães garantem salvo-conduto a Lutero, garantem a igreja de Lutero, desapropriam as terras da igreja. Aquilo foi uma devastada, naquele momento histórico, aquilo é uma... E aí o que acontece com a Inglaterra? Na Inglaterra, o rei Henrique herda o trono do irmão. O irmão morre, né? E o irmão, antes de morrer, casa-se com uma princesa espanhola. Era um acordo da Inglaterra com o principal país da época, o principal império da época, que era a Espanha. Sim. Ele casa com uma princesa espanhola, mas não chega nem a conhecer ela, porque ele morre antes de conhecê-la. Quando ela já chega na Inglaterra, para consumar o casamento, ele já tinha morrido. E aí, por lei, se o irmão vai herdar o trono, herda também a esposa do irmão. Eita, e aí ele casou-se com a espanhola, querendo ou não querendo. Como ela não lhe deu filhos homens, ele queria muito um filho homem nesse momento, ele começa a ficar muito inquieto. Ele tem o título dado pelo Papa da época de defensor perpétuo da fé católica. Ele era um homem muito fiel à igreja. Ele escreveu um texto condenando Lutero, avisando, olha, aqui você não vai vir com essa bagunça não, os príncipes alemães estão te protegendo, mas aqui você não quer ninguém atrás dessa bagunça aí não. Ele, alguns anos depois, pede para o rei para se divorciar da espanhola, porque ele se apaixonou por uma inglesinha. Eu costumo brincar dizendo que ele foi o grande responsável pelo encontro de casais com Cristo, porque ele teve 5 mulheres e guilhotinou todas. Decapitou todas. Ele casa-se, então, ele quer casar-se com a inglesa, não pode, o Papa não dá, porque inclusive era um grande problema para o Papa, porque o Papa era tio da espanhola. Ele era um espanhol, tio da espanhola. Então, nega-lhe o divórcio. E é bom lembrar aqui que naquele momento histórico, o divórcio era tranquilo para quem tivesse dinheiro. O Papa dava para vários nobres e para vários reis o divórcio. Hoje em dia é tudo naquela época. Tinha dado já para o rei da França, tinha dado para alguns príncipes, era normal o divórcio. Mas não deu para o rei da Inglaterra porque ele era casado com a sobrinha do Papa. E isso vai criar um sentimento na Inglaterra de revolta. Lembra que havia já uma tradição cristã que vem antes dos romanos? Houve uma eclosão de interesses em volta do rei. Manda esse Papa para Roma e vamos fazer uma igreja nossa, nacional, uma igreja da Inglaterra. Necessariamente o rei não queria que mudasse nada. Deixa tudo como está, tudo igual, só vai mudar quem manda. Lá era o Papa e agora sou eu. E o parlamento aprova então, não é, esse ato de soberania, esse ato de supremacia, na verdade. E com esse ato de supremacia, o poder passa para o rei. A primeira medida dele é aprovar o próprio divórcio e o próprio casamento com a Ana Bolena. Ana Bolena vai lhe dar uma filha chamada Elizabeth, que vai ser muito importante para a Inglaterra e vai ser muito importante para nós. Mas o rei morre. E quando o rei morre, quem assume é uma filha da espanhola. E, como boa espanhola, muito católica. Ela entra para a história como Mary Bland, Maria Sangrenta. Durante 9 anos, ela governou a Inglaterra, restaurando o romanismo. Pede perdão para o Papa, pega todos os que apoiaram a reforma inglesa, manda matar todos, inclusive o Cranmer, que é o grande teólogo da igreja anglicana, ela que foi quem criou aí o começo da teoria da igreja anglicana. Ela queima na fogueira todo mundo, mas ela dura 9 anos, que Deus também, né, tem piedade de nós. Ela entra para a história como Maria Sangrenta. Ela fez a tal da noite de São Bartolomeu. Ela tem um surto e ela manda matar todos os protestantes em Londres naquela noite. São mais de 200 mortos uma noite só. Ela morre em 9 anos, não deixa herdeiros.
Na verdade, acho que o filho dela é muito doente. Ela morre, mas de morte morrida. Morre de câncer, provavelmente. Aquele período era um período muito ruim. Ela tenta ter um filho, e aí acho que essa gravidez acelerou. E aí assume a Elizabeth, filha da segunda mulher. Só que quem vai pôr a coroa na cabeça da bastarda? Que era assim que ela era conhecida no Império. Filha da segunda esposa, num casamento que o Papa não aceita. E quem é que vai pôr a coroa? Então o parlamento rapidamente resgata a igreja do pai para dar a coroa para ela. E ela vai ser a grande rainha que vai fazer a Inglaterra virar uma potência. Ela enfrenta os espanhóis e ela tem a primeira medida frente à pressão da Espanha, porque a Espanha já tinha como certo que a Inglaterra seria um território da Espanha, né? Ela enfrentando a Espanha, ela precisava unir o seu próprio povo. Naquele momento histórico, momento histórico, a igreja era muito importante para unir. A fé era muito importante. Então ela fala, eu quero uma igreja via média. É o termo que ela usa. Via do meio. Protestante para tudo que for do homem, católica para tudo que for de Deus. Eu quero uma igreja que não seja católica como o Papa de Roma, nem protestante evangélica como o Lutero da Alemanha. Eu quero a via do meio. E assim nasce a igreja anglicana, que nasce pelas mãos delas, então, de certa forma. Ela é a que restabelece e que dá permissão para que os teólogos, que a igreja anglicana ela nasce nas duas grandes universidades da Inglaterra, é lá que é debatido as teses anglicanas, né? Tanto em Oxford como em Cambridge. E aí é uma coisa interessante. Qual é a novidade que os anglicanos trazem? Essa era uma pergunta. Porque os evangélicos, os luteranos, já tinham traduzido a Bíblia, que era fantástico para a época, você poder ler a Bíblia no original. Então, na sua língua, né? Na sua própria língua. Era um crime para Roma, né? Para Roma. E ela libera. Ela fala, não, vamos traduzir a Bíblia aqui. É o primeiro passo da reforma na igreja anglicana. A Bíblia é traduzida para o inglês. Agora, havia outra coisa que ninguém traduziu. E essa é a grande novidade dos anglicanos. Espera aí, mas tem alguma coisa aqui que a gente não traduziu, que é o quê? O ritual. Naquele momento histórico, havia vários livros. O livro da missa, o livro do batizado, o livro do casamento, o livro da extrema-unção, o livro os livros da liturgia, os livros das orações, que eram as orações dos monges, do povo. E aí a igreja anglicana, através do grande arcebispo Cranmer, traduz o livro comum de oração, que é o que nós temos como grande herança. Então, com a Bíblia do lado, traduzida na língua do vernáculo, na língua do povo, e com a liturgia da igreja toda traduzida, e o povo não fica mais olhando, escutando sem latim, sem entender. Eu me recordo, minha avózinha querida, tadinha, me levava na missa aqui no Coração de Maria, e ela ficava rezando o terço, que era isso que eles faziam, ela, meu avô, enquanto o padre estava de costa rezando a missa em latim. Latim, né? E a gente só sabia que ia acontecer alguma coisa diferente quando tocava o sininho. Tocava o sininho, e minha avó parava o terço para ver o padre levantar Jesus ali, mas não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, não acompanhava, era em latim, poucas pessoas acompanhavam. Na Inglaterra, no século XV, a gente vai ter a tradução de todo o ritual. Então o povo teria na mão toda a Bíblia e todo o ritual cristão. Na sua própria língua. Na sua própria língua, para responder, para participar. E isso cria, na igreja anglicana, esse diferencial. Nós não temos só o clero e o bispo, o episcopado, os padres, os diáconos, que falam com Deus e que são importantes, são o primeiro plano para a igreja. Para nós, todo batizado, todo membro, todo povo de Deus está no primeiro plano. Não tem nada que nós vamos esconder. Os livros vão ser traduzidos na língua e todo mundo tem acesso. Então, quando você vai na missa da igreja anglicana, você recebe um livro comum de oração. Então, todas as orações ali. Você quer saber como é que faz um exorcismo? Está ali, é só pegar no índice, está lá o exorcismo. Você quer saber como é que faz um batizado? Está lá o batizado. Você quer saber como é que faz uma ordenação de um bispo? Está lá a ordenação do bispo. Seria quase que uma segunda Bíblia. As orações, o ritual. O ritual não é mais escondido. Não há nenhuma palavra que o padre vai falar com Deus que eu não conheça, em meu nome. Todo ritual é aberto para que todos saibam. É a grande herança da igreja anglicana, o livro comum de oração traduzido pelo Quem é a maior autoridade na igreja anglicana? Nós não temos, é o povo.
talvez se a gente pudesse né, colocar assim bem Não, simbolicamente, é o povo da igreja. Em tese tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia bíblica, uma hierarquia... é isso que eu a hierarquia bíblica normal, bispo, padre, diácono. Mas quem tem o poder administrativo é a comunidade. E a comunidade elege o bispo, e a comunidade elege o padre. Não há um papa. Que fantástico. Não há um papa. Mas então, por exemplo, você me perguntou como é que eu conheci a igreja anglicana. Foi a sua pergunta, né? Nós éramos da igreja romana, eu era da igreja romana, vivi todos os conflitos do João Paulo II. Vivemos, né? Que foi um papa muito polêmico, o polonês. Todas as contradições dele. Eu estava na teologia, já no começo do reinado do final do João Paulo II, começo do Ratzinger. E a igreja deu uma guinada muito grande para o lado conservador, abandonando todas as grandes causas sociais, que tinha sido um grande avanço para a igreja. E eu acho que foi um erro naquele momento, e a igreja está pagando um preço caro por esse erro, hoje. Porque... perderam milhões e milhões de fiéis. E nós não vamos voltar para a Idade Média mais. Não tem como voltar para a Idade Média. Você pode até botar uma batina preta num jovenzinho, mas você não consegue voltar para a Idade Média. O mundo é outro. Dogmas? Igual. Nós temos a maioria das coisas, nós temos uma total... Os dogmas são os mesmos ainda? Os sacramentos são os mesmos. Celibato? Não, nós não temos. Nós temos, aí que tem que entender. Nós temos coisas da Igreja Católica e coisas da Igreja Protestante. Então, a reforma veio para nós somos via do meio. Então, os padres podem casar. Nós ordenamos as mulheres. Ordenam mulher? Inclusive, agora fomos eleitos... Tem mulher reverenda? Temos reverenda, temos bispa. E agora vamos ter, pela primeira vez em 15 séculos, uma mulher como bispa de Cantuária, que seria, simbolicamente, a líder da comunhão anglicana, né? Sim. É o arcebispo de Cantuária, que é o arcebispo do rei. Ela foi eleita o ano passado, o Charles demorou muito para engolir uma mulher, mas acabou de nomear, o parlamento acaba de nomear, porque quando elege bispo na Inglaterra, automaticamente você é eleito no Senado. Você ganha uma cadeira na Câmara dos Lordes. Todos os bispos são da Câmara dos Lordes. E ela foi eleita da igreja para ser arcebispa. Lá é tricameral. Tem três, tem a Câmara dos Lordes, tem a Câmara dos Comuns, né? Tem três estágios. E o rei. E o rei. O rei. Mas o rei é simbólico, né? O rei E aí tem essa coisa da mulher também. Então, os dogmas vai variar. Nós temos todas as características da reforma, da Bíblia como suficiente na salvação, da Bíblia como papel central, e temos também todas as questões mais tradicionais católicas que nós acordamos. A diferença, talvez para ficar mais claro, a diferença é a seguinte: os protestantes evangélicos de Lutero, a meu ver, e aí é uma fala minha, naquele momento da reforma foram bem radicais e vamos jogar tudo fora e ficar só com a Bíblia. Os anglicanos foram mais prudentes, a meu ver, porque é impossível imaginar que naqueles séculos todos o Espírito Santo tenha ficado calado. O Espírito Santo só falou no último livro do Apocalipse e depois Deus não fala mais conosco. Então havia muita coisa na tradição do cristianismo que teria vindo também da inspiração do Espírito Santo na igreja. Então, enquanto eles jogaram tudo fora e ficaram só com a Bíblia, nós só vamos jogar fora aquilo que está contra a Bíblia. Aquilo que não está contra a Bíblia, a gente manteve. Então, manteve os bispos, manteve a hierarquia, manteve a ordenação, manteve uma série de coisas que é muito parecido com a igreja romana. E você está... Naquele momento eu fui, aí eu tenho que fazer aqui uma homenagem. Eu estava nessa crise com o Papa Ratzinger, né? Estava muito descontente. Crise existencial. Existencial, a igreja estava indo para uma... como acabou vindo aí o nosso Brasil, né? Estava indo para uma coisa até, inclusive até com movimentos fascistas, né? Não, a igreja apoiou aqui o golpe militar, aqui apoiou todos os golpes militares, né, na época. Mas eu estou falando em 89, já estava, desculpa, 89, 90, 91, já estava indo direto para o Bolsonaro. Já estávamos nessa coisa de expulsar os progressistas, né? Os padres operários foram embora da diocese,
Então a teoria da libertação estava sendo perseguida, Nós destruída, éramos da teologia da libertação. destruindo os movimentos. A gente era filho da teologia da libertação. E aí vem, nesse momento... Processando Frei Beto. Nesse momento, eu venho a encontrar um amigo de seminário, que era o reverendo Leandro, que tinha sido do seminário, que era ligado lá com a irmã Dolores, e o Leandro me convida para vir para a igreja anglicana para fazer a portabilidade, que eu costumo falar. Fiz a portabilidade da igreja romana para a igreja anglicana. E na igreja anglicana, a facilidade do acesso ao sacramento é muito diferenciada da igreja romana. Menos burocrático. Não é mais democrática. Isso. Menos burocrático, mais democrático. Burocracia é falta de... A burocracia é falta de democracia. É isso. Eu tive o povo daqui da paróquia que me elege. E quando sabiam que eu já tinha os estudos, então me empurraram rapidinho, com túnica e tudo para o altar. E eu acabei aceitando no primeiro momento só para ser diácono, para ajudar o Leandro, que estava vivendo um momento difícil na comunidade, e depois o bispo me ordena presbítero. Eu sou o primeiro presbítero anglicano ordenado em Santos. Me fala sobre a comunidade em Santos. Eu queria conhecer como é a tua comunidade. Então, nós temos hoje 2 comunidades. Nós temos a comunidade tradicional da paróquia, que tradicionalmente é composta por descendentes dos ingleses. Aqui foi uma capelania inglesa, não é? Na verdade, o bairro do José Menino, se a gente correr há 100 anos atrás, era chamado de bairro dos ingleses. Sim. O clube dos ingleses está lá. Só ficou nós e o clube. Inclusive celebrávamos dentro do clube. E aí a companhia Light compra o terreno e a gente faz aquele caminho por dentro do orquidário para construir a igrejinha. Tem fotos antigas mostrando. Eu não sabia. E aí a igreja nasce então com essa função. Mas durante esses anos, ela vai se renovando. Muitas famílias voltam para a Inglaterra. Nós vamos ter depois um momento na Igreja Anglicana Nacional, que é a chegada dos norte-americanos. Os norte-americanos têm uma versão anglicana diferenciada. Lá, a Igreja Anglicana se chama Igreja Episcopal, a Igreja do Bispo. Por conta da Revolução da Independência Americana, os Estados Unidos teve uma crise de se separar. Tem que lembrar que os bispos têm que ser fiéis ao rei, e aí lá para ter independência então tinha que brigar com o rei. Então eles tiveram um problema lá grave para ter bispos e tal. E aí eles vêm para o Brasil, missionários da Igreja Episcopal, e eles vêm com essa função. Enquanto aqui originalmente tinha uma função de atender aos ingleses apenas, só atender aos ingleses, havia inclusive uma boa cortesia entre a igreja anglicana e a igreja romana, de tal sorte que nós temos lá o campanário sem sino, porque a pedido do bispo não colocamos sino. O bispo não queria que a gente tocasse sino, para não ofuscar o sino da Pompeia que estava nascendo e tal. Entendi. Então não coloque sino. Nós fomos, não já vai ser proibido, mas foi uma cortesia da gente não ter sino. Temos o campanário, você precisa ir na igreja, você vê que está lá o espaço para colocar o sino, só não tem o sino. Vamos botar um sino lá. Não. Foi promessa, agora não tem interesse mais. Agora incomoda, inclusive, os moradores, que agora os prédios cresceram. Nesse momento, a igreja atendia os ingleses. Depois, com os americanos, a igreja vai fazer um trabalho missionário de tentar ganhar fiéis. E aí nós tivemos já uma comunidade em Cubatão também, uma época. Tivemos uma comunidade mais no centro de Santos também, com esses já descendentes aqui de portugueses, os brasileiros também. Hoje é uma comunidade que vive um momento de transição. Nós temos o reverendo Josué, que está com o trabalho de curar e reformar e restaurar a comunidade, que não é um trabalho fácil. É uma comunidade que se envelheceu. Trazer jovens, trazer casais novos, restaurar, manter o patrimônio, não é um trabalho fácil, não. E isso está com o reverendo Josué. Eu fui para outra ponta, eu fui para o estuário. Eu fui aqui para o Canal 5, eu tenho um patrimônio aqui, aí eu transformei esse patrimônio numa missão. Aí eu trabalho na periferia mesmo. Do Grupo Espírita, na Barão de Ramalho. Belo de um lugar. Eu sabia. Então você não está lá na ponta? Não, lá fica o reverendo Josué, que é um grande teólogo. Ali na Barão de Ramalho. O reverendo Josué celebra, inclusive, em inglês para eles e tal, e ele mantém essa... Eu fico mais na periferia com os pobres.
Então eu trabalho aqui no José Menino, que é José Menino, no Estuário, que é um bairro que está oprimido entre a pobreza do Porto e a opulência do Imbaré. Eu fico no meio ali onde está as casas populares. As casas populares, a bacia do Macuco. Belo de lugar, a gente pertinho da sua ONG. Não tem a ONG dos bichinhos? Tem. A ONG fica na... Almirante Tamandaré. Então, eu sou quase vizinho, sou na Barão de Ramalho, do lado de cá. Eu conheço a Barão de Ramalho. Então. Lembra quem morou na Barão de Ramalho? O menino presidente do Sindicato da Estiva. Como é que é o nome dele? Cirilo? Não, rapaz, agora fugiu o nome dele. Ele morava ali na Barão de Ramalho, ali é um pedaço que vivi. E um local belíssimo. Exatamente. Até pra gente fazer reunião lá, ele empresta e tudo. Bem legal. E nós temos um carinho pela ONG também, que a ONG, quando tem problema lá, a gente corre lá na ONG de vocês. É um trabalho maravilhoso. Mulher é uma santa. Porque na ponta tem muitos escritórios de veterinários, né? Tem, né? E o nosso povo ali é um povo pobre. Né? Então, quando atropela um cachorro, quando vai fazer castração, aí vamos lá na ONG do Furtado. E como é que está essa questão de você hoje ser um reverendo anglicano? Primeiro agradecer a aula. Você me deu uma, ele deu uma aula para nós. Nossa, quem tá anglicanismo. Eu tinha uma curiosidade. Eu acho linda aquela igreja ali na José Menino, né? Eu acho a igreja todo domingo, 10h30 da manhã, temos a Eucaristia, a missa, e uma vez por mês, no segundo domingo do mês, em inglês e português. Tem primeiro em inglês, depois em português. Para quem nunca viu uma missa todinha em inglês, é uma boa oportunidade, é uma missa bonita, né? Cantos em inglês, tudo em inglês, é muito bonito. E tem tanta gente assim né? É variável, porque hoje nós vivemos um momento muito complicado com relação à fé, né? As pessoas estão lidando com a religião diferente dos nossos pais. Então, por exemplo, para minha família, que era originalmente católica, teria sido uma crise assistir essa minha portabilidade. Minha avó falava, nós somos dessa igreja aqui, e é essa igreja que você tem que ir. Hoje não, hoje está tudo muito customizado. Me lembra, hoje você vai... A São José Operário, não saía dali, ninguém tirava ela da São José Operário ali. E ajudaram a construir, também tem que entender isso, né? Ajudaram. Agora ninguém ajuda mais ninguém, é uma briga. Não, e hoje tem igreja para todo tipo. Hoje você vai numa de parede preta lá, uma church de noite, aí no outro dia você vai na outra, aí no sábado vai assistir o Centro Espírita. Hoje virou uma coisa meio shopping. A gente já tem até episódios que eu achei de uma... Eu passo ali, a igreja São Benedito ali, fechando, de repente expulsaram a igreja. Coitado do São Benedito, tá do lado de fora lá bravo. Isso, expulsaram o São Benedito. Foi dose. Botaram ele para fora da igreja. Mas acho que foi um problema doméstico ali, mas acho que em breve se resolve. Acho que agora o bispo novo resolve. É uma tristeza, porque principalmente no dia de São Benedito, que a gente vê o pessoal acendendo vela na calçada, botando flores no portão. E lembrar que aquela igreja foi construída com o dinheiro dos negros, num período muito difícil, né? As irmandades das comunidades, né? Que ajudaram duas igrejas. Tem uma comunidade beneditina lá forte. Ainda tem. Das Irmandades de São Benedito, que manda no patrimônio. Que manda no patrimônio. Que tem problema com o bispo, Agora, essa é uma forma de você entender, por exemplo, a igreja anglicana. Nós, geralmente, não temos esse tipo de problema, porque a autoridade está na mão do clero. Desculpa, está na mão do povo. Não está na mão do clero. O povo decide. O povo decide. Muito raramente, a função do bispo é pastoral. A função do bispo é... Aí a pergunta que eu faço, veja bem. O povo decide, mas o povo, os fiéis daquela igreja, eles são cadastrados na igreja? Sim, claro. Tem os cânones normais, tem uma regra normal, não é qualquer... Não é uma eleição... Não. Você tem que ser anglicano, tem que ser recebido, tem um período para você ser recebido, você tem que ter participado, né, de um certo período, período, e aí você passa a ser membro pleno da igreja, né? E aí, como membro pleno, você pode votar, pode participar. A igreja tem esse colegiado de uma forma mais trabalhada. Muito interessante. Aqui, antigamente, essas irmandades históricas, a São José também tinha uma irmandade, eu acho.
Também tinha uma irmandade que criou a igreja. Essas irmandades históricas... Eles têm, inclusive, lá no cemitério do Paquetá... Tem a parte deles. Tem a parte deles lá. Tem dos beneditinos lá. Tem de vários, né? Tem várias igrejas. Igreja do Carmo, tem. Né? Então, essas irmandades antigas, elas eram, de certa forma... comandadas e tal pelo bispo e pelos padres, era uma coisa, foi um momento histórico do Brasil muito importante até. Agora, é que eu tenho a impressão que há uma modernidade muito rápida, um acesso muito rápido. Nós vivemos um momento, por exemplo, de discussão sobre alguns temas que no passado não se discutia. Não se discutia. Você fala, uma das regrinhas básicas da Igreja Romana, por exemplo, que eu me lembro na teologia, me chocou muito aquilo. A primeira aula de teologia em São Paulo, na faculdade de teologia, o padre entra na lousa e escreve em latim. E eu ficava tentando entender o que ele estava escrevendo, e a primeira aula, ele escreve Roma locuta causa finita. E eu, com a minha dificuldade de latim, estava entendendo o que ele estava falando. Roma falou, acabou o assunto. Roma locuta causa finita. É a primeira aula da teologia. Nós não vamos discutir nada que Roma não deixe. Se Roma não falou, acabou o assunto. Então, e eu me lembro daquele momento... O partidão era o centralismo democrático. Naquele momento... autoridade. A autoridade na igreja é muito importante. E aí você tem, naquele momento, nós discutíamos muito a ordenação das mulheres. Sim. E aí o João Paulo II fala, acabou, não quero mais conversar sobre isso, acabou o assunto. Dinamitou isso. Eu fiquei espantado de ver como isso secou. Era uma coisa grande no Brasil e tchum, acabou. Então, nós não temos isso. Nós não temos Londres falou, acabou o assunto. Nós não temos isso. Mas nós temos os nossos concílios, os nossos sínodos. E aí a gente tem os cânones, tem as atas do que foram decididos, e assim a gente vai aprovando. Acabar com vários dogmas, não tem sentido. Não tem sentido o celibato. O celibato como obrigação, não. Como obrigação não tem sentido. É facultado, tem que ser facultativo. É uma crise, inclusive, bastante interessante, teológica. Se o celibato é um dom de Deus... É claro. Eu não posso obrigar Deus a dar o dom para mim. Deus dá para quem Ele quer. É de graça, é dado. Está falando, a palavra diz, é uma graça de Deus. Se Deus não te deu a graça, como é que a igreja me obriga a ter uma graça? É o velho conceito, né, do voto. Né? Aquilo que é direito não pode ser obrigado. Aquilo que é direito não pode ser obrigado. É um direito inerente, Deus te deu o direito. Porque essa questão de é da discriminação para as mulheres. Você sabe que até o século XIII as mulheres não eram nem consideradas seres sencientes. Sim. Foi a Igreja Católica que decidiu no século XIII. Não valia nem o testemunho. Mas é engraçado que, então, as mulheres, o Papa Francisco... tomou atitudes fantásticas. Nomeou mulheres para cargos que só cardeais tinha, né? Muito bacana. E nós estamos vivendo esse drama, porque a África... Se ele tivesse vivido mais... Teria mais... Ele deu uma certa leveza... Mas eu acho que o Papa Leão consegue manter, eu acho que o Papa Leão tá até se dando bem por enquanto. Tá indo bem. Tá devagarinho. Que ele tem um outro estilo, né? Ele não tem o mesmo eu gostava do Chico. Porque era o Chico. Então, eu acho que vai até um momento de quase ruptura. Então, o Leão tá mais conciliador por enquanto, mas daqui a pouco ele ruge, com certeza. Tá muito gatinho por enquanto, mas daqui a pouco ele ruge. Agora, você vê, nós também vivemos um drama de bastante divisão. Não pensa que é fácil, não. Nós elegemos uma mulher para arcebispa de Cantuária, e parte dos Estados Unidos é contra, parte da África inteira, nós somos muito fortes na África, é contra. Para nossa surpresa, parece que... O culpado é o criador. O culpado é o criador, com o livre-arbítrio. Pois que deu o livre-arbítrio. Pois é. E agora a gente está, talvez, com o Japão mais a favor, mas estamos ainda costurando aí para ver como é que vai ser. Mas ela está nomeada e é ela que vai ser a... E é engraçado, ela é nomeada pelo Estado da Inglaterra. Nós não temos nada a ver com isso. O rei nomeou, está nomeado, né? Acabou. Agora, ela é representante da comunhão anglicana. Então, uma parte da igreja já não está mais... Não está aceitando que seja uma mulher. Sérgio, vamos falar de... Vamos. Tem um assunto aqui doido para a gente... Vamos lá. De repente, acaba e a gente não conversa. Igreja e política. Sim. Quero te ouvir, né, sobre este tema. Religião na igreja. Religião e política, né? Qual a tua visão? Então, eu acho que nós já superamos essa fase de que religião não se envolve com política, não é? Nós já superamos ela.
muitas vezes até de forma negativa, com a participação de muitos evangélicos de forma errada na política. Acho que se você lê o Evangelho de Jesus, você vai ver que Jesus não é um ser, não é um Deus que está flutuando no nada. Ele não é um Deus que vem do nada, que nasceu na terra do nunca, né? Você pega o primeiro parágrafo do Evangelho de Lucas, que vai falar do nascimento de Jesus, ele deixa bem claro, nasceu no império de Tibério, no império do César, não sei o quê, o governador da Judéia, não sei quem, parece que nomeia ali, deixa contextualizado bem claro quem era. Politicamente. Quem era que mandava no Estado naquele momento. Isso. Jesus foi preso também por um império. Ele não morre num atropelamento de camelo, nem morre na cama, doente. Ele morre porque o império romano viu ele como um inimigo, tortura e o prende. Então, essas coisas de a política não se mete. Quem fala que política... E é julgado, você sabe disso, a história tenta Sim. escamotear isso, né? Mas é julgado, né, por seguidores do Antigo Testamento. Sim, então, fariseus, claro. Tanto o templo como o poder civil condenam Jesus. O templo é a mesma coisa, né? São os fariseus que entregam. São os fariseus que o entregam. Então, você vai ter... essa questão, acho que já está um pouco superada. O problema uma vez que você sabe que Jesus tem lado, que Jesus tem... Qual é o lado de Jesus? E qual é o que Jesus você está falando? Então... Mas não existe muita dúvida quanto a isso, né? Jesus, nos evangelhos, ele é muito claro, né? Do amor, da tolerância, do respeito, da solidariedade, qualquer coisa da paz, qualquer coisa que fuja disso, não é cristão. No entanto, as forças mais fortes hoje no nosso país defendem um Jesus coach, um Jesus que vai dar prosperidade, um Jesus que vai fazer você mudar de carro, um Jesus que vai fazer você mudar de classe social, um Jesus que é até a favor da arma. Não, que promete o material e não o espiritual. Promete o material individual. Eu sei, mas promete... é terrível. É isso. Não é nem material coletivo. Se fosse material coletivo, é Jesus mesmo, porque multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Mas não, é material individual. É um Jesus que é coach, é um Jesus que vai te prometer o teu progresso e que te autoriza a ser violento com quem não concordar. É um Jesus que apoia a arma, que você pode olhar aí os principais líderes evangélicos do país tiraram foto com arma na mão, igrejas inteiras fazendo gestinho de arma. Esse Jesus não é o Jesus do evangelho, não é o Jesus histórico. Não é o Jesus que está do lado do pobre, do lado da viúva, do lado Mas esse Jesus não existe. Para eles existe, né? Mas tem um... Jesus é único. Tem um professor, o César Castro, né, que coloca muito, através do ICEG, que a gente deslocou a teologia da prosperidade do meio evangélico, principalmente, para a teologia do domínio. Sim. Então, hoje, você observa claramente que há um movimento que não é brasileiro, ele vem dos Estados Unidos, dos protestantes evangélicos, de dominar todo o processo de Estado. Sim. Indo em direção até uma certa teocracia. Sim. E aí, nesse sentido... se tem ainda a roupagem do cristianismo, se usa o termo cristão e a figura de Jesus, mas toda a reflexão e todo o ensinamento vem do Velho Testamento. Sim. Então, hoje se coloca muito que eles são testamenteiros. Não é à toa, inclusive, que a gente observa entre essas religiões evangélicas o uso da bandeira de Israel, né? Porque na cabeça deles eles são... Não tem nem noção disso. Eles não têm nem noção do que estão fazendo. Então, agora a gente fica triste com isso. A nossa pregação, pelo menos com jovens, quando tem encontro com jovens, quando tem possibilidade de dialogar, que são muito raros hoje, mas quando tem, a minha discussão é justamente essa. Eu quero falar mais de Jesus e menos de Salomão, menos de Moisés. Eu não quero falar de Moisés nem de Salomão. Eu não quero saber de Salomão, mas Jesus e menos Salomão. Porque se você pegar, como a gente estudou aqui, tu também leu que o Furtado é um cara super
Não, eu gosto de... Ele gosta. Se você gosto. pegar e ler o Velho Testamento, ele casa direitinho, ele dialoga direitinho com o egoísmo, com a violência, com o poder político, com o poder da riqueza. É só você... Entendeu? É só você... Como é que surge... Com o preconceito. Como é que surge... Né? Não o cristianismo. Cristo... Né? Mas como é que surge a religião monoteísta? De onde ela surge? Quem surge? Com quem ela surge? Com um rei. É interessante entender, porque a gente também não pode condenar tudo. Não, tem coisas boas. O importante é entender assim, Jesus vai dizer, eu renovo todas as coisas. Todo cristão sabe que Jesus é que dá sentido a todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para a figura de Jesus. Ele faz a leitura do Antigo Testamento. Ele é a renovação e eu diria a plenitude do Antigo Testamento. Agora, se você fica com o Antigo Testamento e tira Jesus, você tirou o sentido. A bem da verdade, eu tenho a seguinte visão, né? Jesus vem mandado pelo Criador dizer o seguinte: olha, a interpretação é esta, não é a que está sendo praticada pelos fariseus. Tem uma cena bonita da série The Chosen, que eu recomendo, que eu acho que é uma série maravilhosa. Que eu não vi, é boa mesmo. Muito boa, muito, recomendo sempre. Faço propaganda de graça. Faço propaganda de graça. Tem uma cena dele na sinagoga em que o rabino fala: mude as suas palavras. Você está indo contra a lei de Moisés. E Jesus fala: eu sou a lei de Moisés. E aí aquela passagem que quase jogam ele do precipício, querem apedrejá-lo, ele fala: eu sou a lei de Moisés. Então essa é a ideia. O problema do movimento... Isso é bonito, né? O problema do movimento evangélico, como você mesmo lembrou, muito bem criado nos Estados Unidos por pessoas... Foi totalmente deturpado. Deturpado. Você pegar a visão do Lutero era uma coisa, era corrigir os excessos do papado. Lutero teria um ataque hoje. Com certeza. Lutero teria um ataque. Então, assim como os irmãos luteranos têm, ficam revoltados quando vê isso aí. Mas olha, se você pega o Antigo Testamento e tira Jesus como chave de interpretação e fica só com o rei Davi, e fica só com Salomão, e fica só com... Você perde. Você fica com o quê? Aí não tem sentido, é egoísmo, é maldade. O Davi era, o Davi era um... Que nem no tempo dele mas a grande questão que a gente enfrenta hoje em dia, Furtado, Serginho, é que há uma junção entre o poder político com esse fundamentalismo religioso, né, estruturado pelos ensinamentos do Velho Testamento. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é gravíssimo. Sim. Mas olha, vamos combinar. Também não é novidade. Não é novidade. Mas ganhou uma dimensão a igreja que não tinha. Mas a igreja sempre esteve próxima do poder. Hoje a autocrítica da igreja sempre é essa, né? Então, você não tinha... Você tem uma ideia, a nossa colonização, a nossa história, né? O bispo era um juiz local. Tanto é que a gente brinca até hoje, vai reclamar pro bispo, porque é real mesmo, era um juiz... Há 40, 50 anos atrás no Ceará, quem mandava na cidade era o padre. Era o padre, era o bispo. Então você tinha uma proximidade grande do poder. Isso foi se rompendo. E esse rompimento em que cria o Estado laico, esse é um avanço da humanidade. O Estado laico, o Estado tem que ser para todos, com fé ou sem fé, deixa a fé separado. Isso cria essas possibilidades, esses neurismos aí, essas coisas malucas de gente que acha que o presidente tem que ser um messias e aí já viaja na maionese, já acha que todo mundo tem que ser da minha igreja, a minha igreja é a única que vai ser salva. E esses movimentos fundamentalistas se alastram e dominam. Sabe que no Brasil existem mais templos evangélicos do que escola hoje em dia? Muito mais. Sabia disso? Muito mais. Está disputando com os bares, eu acho. Acho que está ganhando dos bares. Na periferia, eu brinco, só ganhando dos bares. Você pega, mas aí que tá, veja bem, isso é falta, né? Na realidade é o seguinte, no fundo, né, é que a sociedade, o Estado não prepara a sociedade para refletir. O Estado não prepara a sociedade. O Estado, eu não digo
Eu digo o Estado enquanto... Né, nós somos uma nação de... O Milor usava muito isso, né? De quase amorfos e invertebrados. O Milor usava muito isso, né? Eu não tenho a menor dúvida que não há outro caminho a não ser a educação. É educação. Se a gente não tiver total apoio para a educação hoje... é isso. Porque a educação, inclusive... e aí tem que entender... Ela te põe a refletir. Ela te põe para refletir, ela te dá condições de travar um diálogo, ela promove a evolução da humanidade, mas tem que entender também que ela, quando mal interpretada, ela foi usada para excluir. Sim. E o que acontece hoje na periferia? Por exemplo, acontecia muito nos anos 80, no avanço dessas igrejas pentecostais. Perdão. Nas igrejas pentecostais, elas crescem porque você pega um pedreiro que é rejeitado pela sociedade, que, coitado, não é excluído. Mas no domingo ele põe uma roupa de executivo, ele põe paletó e gravata, e ele sai na rua com um livro debaixo do braço. E não é qualquer livro. É o melhor dos livros, é o livro dos livros. É a Bíblia. E ele pode falar com a autoridade do Espírito Santo. Então, essas igrejinhas que nascem, e aí daí se explica um pouco por que essa turma acaba tendo uma desconfiança da universidade, uma desconfiança da igreja e da institucional, e também uma desconfiança da universidade, da escola, porque eles foram oprimidos, a eles foi negada a escola. Então, hoje, eu não tenho dúvida, quanto mais a gente puder dar escola para todos, quanto mais puder dar escola... E a escola laica. E a escola laica, por sim, quê? Fundamental. Prepara o homem para ele compreender a religião, né? Sobre conceitos sólidos. Né? Olha, me perguntaram outro dia se eu era a favor do ensino religioso. E eu falo claramente, eu sou muito a favor do ensino religioso nas igrejas. Nas igrejas. Eu acho que quando há... E eu fico até meio constrangido, muitas vezes, quando eu sou convidado para participar de alguma atividade no âmbito da escola. Agora mesmo, recentemente, a Universidade Católica fez um belo ato em defesa da Palestina, um ato interreligioso. Tivemos lá a presença do bispo diocesano, tivemos lá a presença do sheik da igreja muçulmana, dos muçulmanos, tivemos lá a presença de várias religiões. Eu acho isso fantástico, que a universidade se abra para que os alunos possam conhecer a visão, né? E a visão humanista do Evangelho, a visão na defesa da vida, contra o massacre da Palestina. Mas eu sou totalmente contra quando uma autoridade da educação ou da escola se aproxima de uma igreja, quando se cria no espaço da igreja qualquer atividade pública. Eu sou contra. Eu acho que isso embaralha a cabeça da gente e não explica que escola é escola, igreja é igreja. É isso. Então, quando me convidam, reverendo, você pode ir lá dar uma bênção, eu falo, não, você pode vir na minha igreja, na minha missão, aí eu dou a bênção na minha missão. Eu acho, ou então vai ser um ato interreligioso, com várias religiões, aí eu vou, porque aí tem todas as religiões, e aí é uma conversa sobre religião. Agora, confessar a fé, celebrar... Outro dia uma professora me perguntava se eu celebraria uma missa dentro, um ato da Eucaristia dentro de um colégio. Eu falei, não. Mas é a missa de formatura? Não, porque não tem sentido. Lá é o local do debate aberto para todos. E eu duvido que todos os alunos sejam anglicanos ou católicos romanos, ou sei lá, ou que até cristãos. É bem possível que tenha gente lá que não seja nem cristão. Não, é um desrespeito. Não. Lá é um espaço neutro. Quer uma missa? Faz na minha igreja. Vamos lá, a gente marca o dia, aí vem quem quer. E aí fica aberto para quem quiser. Eu acho isso tão mais... Eu tenho um amigo que ele sempre, os caras perguntavam, Paulo Passos, qual é a tua religião? Ele dizia assim, eu sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Paulo Passos. Eu fico triste, mas é bem verdade. O Woody Allen falava que a única coisa que a religião fez foi ensinar a gente a odiar algumas pessoas. Né? Como odiar, como ter raiva de pessoas. Muito embora, Sérgio, a religião, todas as religiões, elas foram criadas, né, para fazer o bem, para corrigir os males dos homens, para botar os homens no caminho do bem. E os próprios homens, às vezes, se apropriam de espaços nas religiões para fazer o mal. Em busca do poder, para fazer o mal, é o mal. O cara enganar, o cara
A gente vê na televisão, todo dia à noite é uma doutrinação, à noite tu põe, muda de um canal para o outro, Nossa, eles estão doutrinando. Você assiste isso, e tu pega os caras bilionários. Nessa época agora de digital, é perigosíssimo assistir um negócio desse. Você está deprimido, você gasta o seu salário todo, você vai tudo ali. Você passa o Pix para todo lado. Não, agora não, e tem os valores. Se você puder, dê tanto. Se você puder, dê tanto, me dê tanto, me dê tanto. Aí eu fico vendo aquilo, meu. Não, e parece leilão. E você não tem como corrigir isso, a não ser patrocinando a educação. Porque mexe com o íntimo das pessoas, mexe com a fé das pessoas, e aí não tem como. Mas eu penso também que nós, que somos pessoas que temos essa dimensão religiosa dentro de nós, a gente precisa fazer essa discussão, esse debate. Jesus não precisa de dinheiro, não precisa de poder político. Jesus é amor, é tolerância e é solidariedade. E qualquer coisa que fuja disso não vem de Jesus, né? Então, assim, e mais ainda, ele não é exclusivo, né? Existe por parte de várias religiões, e não só os nossos irmãos evangélicos, mas outras denominações também, que entendem, que querem que Deus seja o meu Deus, que Jesus seja dele, quando Jesus ele veio para guiar a humanidade inteira, entendeu? Então a gente precisa, neste momento, por isso até que a gente chamou você aqui, Furtado, a gente vai fazer outras discussões com outras pessoas de outras religiões, até porque estamos chegando no final do ano, no Natal e tudo, porque a gente precisa fazer essa discussão, esse debate, no sentido de ampliar a compreensão das pessoas na direção da diversidade, do respeito, da solidariedade, do amor, e não do ódio, da raiva e da divisão, como a gente tem visto, né? Isso é muito grave. Eu acho que a dimensão... Na sociedade brasileira, né? Rogério, a dimensão do pregar, do discutir, eu acho que é uma dimensão boa, acho que a gente deve fazer. Mas mais do que pregar, discutir, eu acho que a gente tem que mostrar na prática. E essa é o grande diferencial. Se você fala bonito, e agora a gente tem coaches maravilhosos, né? A gente tem aí gente maravilhosa que fala bem, fico até espantado de ver que fala bem. Se você tem pessoas que falam, conseguem até ganhar multidões, o que faz na prática? É na prática que a gente vê quem é quem. É no dia a dia que a gente vai ver quem é quem, com que lado que você está. Porque, né, a gente fala. Um país grande como o nosso, que se tem o orgulho de dizer que é o maior país cristão, e nós não conseguimos fazer o pão nosso ainda. O pão ainda é de alguns só. Ainda não tem o pão nosso para todo mundo ainda. Então, é na prática. Eu acho que mais do que falar que Jesus é amor, é você viver, você fazer, mostrar que está fazendo. E nesse aspecto, olha, eu vou te falar, tem gente que nem vai em igreja e dá um testemunho muito melhor do que quem vai. É verdade, isso é verdade. Meu irmão, estamos encerrando, já estamos há quase 1 hora aqui, é uma honra tê-lo aqui. Queria que você deixasse um recado olhando para a câmera ali, para os nossos telespectadores, desse momento que a gente está vivendo, esse momento conturbado, chegando o final do ano, o Natal. Então, eu acho que esse é o momento rico da gente poder vivenciar essa grande experiência que é o Natal. Jesus é uma expressão que nós temos muito grande da sua encarnação. Jesus se faz carne, se faz humano como nós, com todas as dificuldades e debilidades que nós temos como ser humano. É um Deus que sofre, é um Deus que morre. Eu não sei dos outros, mas o nosso é um Deus que sofre, é um Deus que morre. É um Deus que nasce totalmente frágil, uma criança frágil que nasce, como tantas crianças frágeis que nasceram na Palestina nesses últimos anos e foram assassinadas. E Jesus nasce também como um bom palestino perseguido, tem que fugir da Palestina, tem que ir embora para o Egito. Jesus tem toda essa coisa de há 2000 anos ser tão atual como nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, eu espero que o Natal seja essa memória dos excluídos, essa memória daqueles que são perseguidos, daqueles que são muitas vezes massacrados, como é o próprio povo de Jesus hoje na Palestina. E eu queria convidar você, que tem alguma dúvida. Gente, o mesmo evangelho do nascimento de Jesus, o mesmo presépio que vai ser montado lá no apartamento mais luxuoso da Ponta da Praia, também é montado lá no dique da Vila Zilda, também é montado nos nossos cortiços, também é montado nas nossas periferias.
um dos dois só está próximo daquela realidade que Jesus nasceu. Um só dos dois. Um presépio é verdadeiro, o outro é falso. O outro é fraude, o outro é fake. Só um está próximo do Evangelho de Jesus. Eu queria convidar vocês, nós temos lá na Missão Anglicana no Estuário, uma missão muito interessante. Já vai fazer o 5º ano que a gente faz um Natal com as crianças lá. Sei. Um Natal de distribuir. A gente não distribui roupinha, a gente não faz essa coisa da sacolinha, porque é muito complicado mesmo. A gente faz um presente para as crianças e uma cesta básica para famílias. Então, se você ainda tem dúvida no Natal partilhado, no Natal vivido como Jesus quer, no Pão Nosso de Cada Dia, e quer ajudar o Natal de alguém, eu recomendo a Missão Anglicana da Bem-aventurada Virgem Maria. Venha nos ajudar a fazer um Natal feliz para muita criança carente, que nasceu também, de certa forma, na periferia como Jesus. E qual o Instagram? O Instagram é Reverendo Rev Sérgio Ferreira. Eu não vou saber agora o nome, como um bom reverendo, eu não tenho o Pix Você de não tem o cor. telefone dele? Depois nós vamos colocar. A gente coloca. Depois que quiser colocar, eu não tenho, porque eles já vêm prontos, eles têm até com o Pix na mão, mas se bobear, puxa até um cartaz com o Pix. Mas a gente agora tem sim um Pix para poder comprar os brinquedos das crianças, mas a gente está aberto para qualquer tipo de doação, ali a gente está o ano inteiro atendendo. Um trabalho ali. belíssimo ali no Estuário. Ele. Meu irmão, gratidão. Obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui, Reverendo Serginho, meu amigo de mais de 30 anos, uma pessoa que eu amo e respeito profundamente. Você nem sabe, Sérgio, mas o que eu gosto de você, do teu jeito, da tua... Né, de longe, né, a gente não está muito ligado, né? Mas eu tenho um respeito e uma empatia, porque eu conheço, tenho muitos amigos que são amigos comuns, né? Sim. Enfim, e você é um homem, primeiro, corajoso, né? Assim como eu, não tem papas na língua, né? É bom do anglicano. O anglicano não tem papas na língua. Enfim, eu trouxe o termo. Exatamente. Eu trouxe o termo justamente para colocar aqui, né? Então você não tem papas na língua, né? Você tem a voz dos teus, das pessoas que vivem no seu entorno, das comunidades com as quais você convive na língua, né? E é isso que você expressa, né? Esse compromisso que você tem aí, né? Com a verdade, né? Com os segmentos menos favorecidos da sociedade, com a verdadeira religião, aquela religião que veio para praticar o bem, para trazer paz. Então, te agradecer por ter vindo aqui, porque eu conheço um pouco de religião, porque eu estudo, né? Mas você sabe muito mais do que eu aprendi muito hoje aqui com você e me aprofundei na questão anglicana que eu não conhecia muito, não sabia praticamente nada. Você vai gostar de uma santa anglicana que ela é padroeira dos gatinhos. É uma padroeira que eu tenho também, celta. Ainda no primeiro cristianismo da Inglaterra, celta. Irmã Elda, que ela tinha os gatinhos, gostava dos gatinhos, e eu... Depois me passa o nome dela, me passa. E eu queria também agradecer a obra que você tem ali, minha vizinha, essa obra maravilhosa, já há anos de cuidar dos bichinhos. Os bichinhos são seres que Deus colocou para nos guiar, para nos orientar, para nos ensinar a gratuidade de Deus. E a gente acompanha como sofrem também na periferia, quando os bichinhos ficam doentes, sofrem, você está ali para amenizar essa dor. É um trabalho muito bonito, uma missão muito bonita. E aquilo é fantástico. É fantástico. É fantástico. E queria agradecer a vocês aí, todos e todas, né, que estão nos assistindo, né? Vai um dia visitar os templos anglicanos. Vai ali no Estuário, né? Conhecer lá no Estuário e vai também conhecer uma obra-prima que eles têm lá, uma igreja tombada, né? Que ano aquela igreja? De que ano? Ela está fazendo 110, 115 anos. Ali na Praça do Orquidário. Isso. É linda, linda, linda. Um beijo no seu coração e desse povo todo que está nos assistindo. Beijão, pessoal. Gratidão. Feliz Natal para todos. Para nós, meu irmão. Gratidão, viu? Uma bela conversa, né, Furtadão? Esse é um professor. Esse cara deste uma aula hoje, hein? Anglicanismo. Não, mas nossa! Pode ser. O que eu queria tirar dele, eu tirei. Tirou, né? O Furtadão, ele vai lá e... Eu vou buscar, né? Max? É que não tinha mais tempo, senão eu ia pegar o outro.